Muito bem, amados, com a graça de Deus, nós estamos chegando ao nosso 30º encontro, tratando do livro de Apocalipse. E nós já vimos as 6 trombetas que foram soadas. 6 trombetas já foram soadas. Vem aí a sétima e última trombeta. E após ela, não haverá mais tempo para nada. Não haverá mais tempo para arrependimento, não haverá mais tempo para conversão, não haverá tempo para mais nada. E o juízo de Deus, o juízo final, terá início. Será iniciado assim com a 7ª trombeta, o juízo de Deus sobre toda a terra. Mas muita coisa vai acontecer entre a 6ª e a 7ª trombeta. Muita coisa vai acontecer antes de soar a 7ª trombeta. A 6ª trombeta foi descrita por João no capítulo 9, do versículo 13 até o versículo 21. Mas a 7ª trombeta só está descrita no capítulo 11, e mesmo assim a partir do versículo 15. Então, entre o capítulo 9, versículo 23, até o capítulo 11, versículo 15, muita coisa vai acontecer entre a 6ª e a 7ª trombeta. E é isso que nós vamos buscar entender agora. O que acontece entre a 6ª e a 7ª trombeta que João escreveu, que João viu e relatou. Então começa assim o capítulo 10º capítulo do livro de Apocalipse, onde mostra a iminência do castigo final. Está chegando o castigo final. E João escreveu assim, versículo 1, capítulo 10. Vi depois outro anjo poderoso descendo do céu, trajava-se como uma nuvem, e sobre a sua cabeça estava o arco celeste. Talvez na sua Bíblia esteja arco-íris, mas quando você pega no grego original, a palavra é arco celeste. Arco celeste. O seu rosto era como o sol, e as pernas pareciam coluna de fogo, e na mão segurava um livrinho aberto, e ele pousou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e emitiu um forte grito como de um leão quando ruge. Como um leão, como ruge. Ao gritar, 7 trovões ribombaram suas vozes. Quando esses 7 trovões ribombaram, eu estava para escrever, mas ouvi do céu uma voz que me dizia: guarda em segredo que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Nisto, o anjo que eu vira de pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, que criou o céu e tudo que nele existe, a terra e tudo que nela existe, o mar e tudo que nele existe. Ele jurou: já não haverá mais tempo. O tempo acabou. Pelo contrário, nos dias em que se ouvir o 7º anjo, quando ele tocar a trombeta, aqui está no futuro, então o mistério de Deus estará consumado, conforme ele, o próprio Deus, anunciou aos seus servos, os profetas. Então, o João está contando para a gente que depois da 5ª trombeta, ele viu um anjo forte que desceu do céu. E esse anjo que João descreve para a gente, ele guarda assim uma certa semelhança com o Cristo glorificado. Se você fizer um paralelo, é bem parecido. Diz que trajava-se como uma nuvem, sobre a cabeça estava o arco celeste, e seu rosto era como o sol, e suas pernas como coluna de fogo. Então você vê, parece que dá uma certa semelhança entre o Cristo glorificado e esse anjo que João está vendo. Entretanto, no livro de Apocalipse, anjo é sempre anjo. Anjo é sempre anjo. Cordeiro sempre é cordeiro. Então, ele está vendo mesmo, é um anjo. E esse anjo vem para anunciar que a 7ª trombeta vai ser tocada. Que quando a 7ª trombeta soar, é o fim da linha, não tem mais tempo. E esse anjo vem trazendo um livrinho, e esse livrinho está aberto. Ou seja, o seu conteúdo já era de conhecimento. Se ele já está aberto, é porque o seu conteúdo já foi divulgado.
já foi revelado. Então, o que era conhecido de um modo geral por todos foi dado a João para que ele comesse, conforme nós veremos mais tarde, onde João toma desse livro, come desse livro, e esse livro tem um sabor doce, mas no estômago ele traz dores. Não podemos pensar que esse livrinho aberto seria a palavra de Deus, que realmente é doce para uns e amarga para outros. Este anjo, que João está vendo, ele pousou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Mar e terra representam aqui a totalidade da criação, tudo que Deus criou. E disse que este anjo, que pousou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, emitiu um forte grito como de um leão quando ruge. Essa é a voz que se aproxima, essa é a voz do juízo, que está dizendo que o juízo se aproxima. Essa é a voz que traz medo, que assusta, como um leão que ruge. Quando o leão ruge, todos os demais se calam. É assim na natureza. Então é uma voz que vem trazendo espanto, trazendo medo. É uma voz que assusta. E ao gritar, assim que o anjo dá o grito, os 7 trovões rimbombaram suas vozes. Rimbombaram. E quando os 7 trovões rimbombaram, João, que estava prestes a escrever o livro, ouve do céu uma voz que diz: guarda em segredo o que os 7 trovões falaram, não escreva. E João não escreveu. Não nos foi permitido saber o que os trovões disseram. Não foi permitido saber o que João ouviu no meio dos trovões. Não foi permitido para nós. Porque o que nós precisamos saber para a nossa salvação está claro e cristalino no Evangelho, na Bíblia. O que nós precisamos saber para a nossa salvação, meu irmão, é claro e cristalino. Mas há segredos que pertencem ao Senhor, que no momento dele vai ser revelado. E ele vai revelar. Aí João escreveu que nisto, o anjo que ele vira de pé sobre o mar e a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou os céus e tudo que nele existe, a terra e tudo que nele existe, o mar e tudo que nele existe. Ele jura: já não haverá mais tempo. O tempo está acabando. Então o anjo levanta a mão direita na postura de um conquistador e faz o juramento em nome de Deus. Que juramento é esse? Não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo. O tempo está acabado. Não caberão mais arrependimentos nem conversões. O juízo final, o juízo de Deus é chegado. E encerra-se aqui todas as oportunidades que Deus deu ao homem de se arrepender, de se converter, de se voltar para Ele. Aí ele escreve assim no versículo 7. Nos dias em que se ouvir, ou seja, esse aqui ele ainda não ouviu, ele vai ouvir. Nos dias em que se ouvir o 7º anjo, quando ele tocar a trombeta, então o mistério de Deus será ou estará consumado, conforme ele anunciou aos seus servos, os profetas. Este será o momento da consumação da ira de Deus, conforme ele anunciou por intermédio dos seus profetas. De tudo que os profetas escreveram, do que tem na sua palavra, que nós temos na Bíblia, nenhum tio ou um iose, nada ficará de fora. Tudo será observado, tudo será cumprido conforme nós temos nas nossas mãos, narrado, escrito na Bíblia. Os salvos em Cristo, os salvos em Jesus, não passarão por isso, pois é o sangue do Cristo derramado por nós que nos sela e nos livra desses momentos, desses dias de juízo, desta ira de Deus que há de vir sobre todos. Aí nós temos a salvação garantida, aqueles que aceitaram a Cristo como seu suficiente e único Salvador, aqueles que se renderam ao Senhor, que buscaram conhecer, que buscaram obedecer, que se puseram a ouvir os seus mandamentos e a cumprir. Aqui está a chave para quem quer se livrar destes momentos terríveis que há de vir sobre toda a humanidade. Fiquemos todos na paz de Deus. Logo, se Deus permitir, voltaremos com nossos estudos. Fiquem na paz e tudo de bom.